Eu tinha minhas dúvidas sobre o compromisso do Barcelona com essa partida de hoje, por conta do contexto que a gente viu em outras temporadas e do nível de entrega que eles tiveram na festa do título. Ontem, o Hansi Flick dá uma entrevista coletiva, é perguntado sobre o quanto ele ia encarar com seriedade essas 3 últimas rodadas, agora que já foi campeão. E a resposta dele é uma resposta que muita gente interpretou como uma promessa de compromisso, mas que eu vi na live e fiquei com uma sensação de que poderia tanto caminhar para um lado quanto para o outro. Ele nunca garantiu usar time titular, ele garantiu somente que quem quer que entrasse ia ter o objetivo de terminar a temporada com 100 pontos. Muita gente entendeu, então ele está garantindo que o time vai ter um compromisso total. E aí eu levantei a possibilidade, cara, a gente só vai ter certeza quando sair a escalação amanhã. Na nossa live de ontem, na live de véspera de jogo, eu levantei essa possibilidade, a gente só vai saber quando sair a escalação amanhã, porque da mesma maneira que pode sair uma escalação que coloque Pedri, que coloque Fermin, que coloque Ferran, Rafinha não ia dar e Yamal também não. Um suspenso, outro lesionado, Rafinha volta na próxima rodada. Mas, se quando saísse a escalação, o primeiro nome que a gente visse fosse o do Chesney, é porque o Hansi Flick meteu-lhe um migué, falou na roda de imprensa o que era necessário ser dito para poder manter o interesse do torcedor do Barça no campeonato e também para manter motivados os jogadores que ele viria a escalar, porque uma coisa é você escalar um time reserva dizendo que confia que vai conseguir a vitória. E outra coisa é você falar na véspera do jogo, não, eu não quero mais saber de ganhar, não. Agora bora dar minutagem pra molecada, e se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. É um outro nível de confiança que você transmite para quem vai estar em campo. Ele não falou a verdade, a prioridade dele nessa reta final não eram os 100 pontos, mas ele falou que era necessário ser falado para poder gerir bem o elenco, e eu sinceramente não cobro de treinador falar a verdade, não. Ele tem que falar o que tem que ser dito para conseguir os melhores resultados. Seja os resultados no quesito placar, seja os resultados no quesito gestão de elenco, desenvolvimento de jovens. Eu, torcedor, falei várias vezes, e muitos de vocês compartilhavam do meu pensamento, eu queria que o time buscasse os 100 pontos. Eu queria, inclusive, que a festa que aconteceu segunda-feira tivesse sido postergada para depois que a temporada terminasse, para manter o foco dos jogadores 100% em conseguir essas 3 vitórias. E depois da última partida contra o Valência, aí sim organizar aquela festança. O Fermin e o De Jong nem para o jogo de hoje chegaram, porque estavam ainda muito afetados pela carreata, pelo festejo, pela comemoração que aconteceu na segunda-feira. Segunda-feira a festa, quarta-feira o jogo. A gente vinha alertando, o nível técnico do Alavés não é a principal ameaça, mas a condição física e mental dos jogadores do Barcelona direciona para a gente acreditar num tropeço. Se o Hansi Flick escala o time titular, essa chance diminui, mas ela ainda existia de maneira muito maior do que numa situação normal, por conta do desgaste. Vamos falar sério, vamos falar português bem claro, por conta da ressaca de ter sido campeão, e é a 4ª temporada consecutiva que o Barcelona é campeão espanhol numa rodada e na outra sai derrotado. 2019, 2023, 2025, 2026. Os 4 últimos títulos do Barça, ele foi campeão de maneira antecipada, foi para comemoração, talvez exagerou um pouquinho, entrou com um time pouco focado no resultado e mais focado em se sentir campeão, e o Alavés aproveitou muito bem isso, criou um clima de homenagem ao campeão com o Passilho, a própria torcida aplaudindo os jogadores do Barça entrando, pois é, nós somos os campeões, e o Alavés, isso, tu é o campeão, mas não corre muito não, deixa eu fazer um golzinho aqui, deixa eu sair com os 3 pontos, eu tô brigando contra o rebaixamento, enfim, o Alavés aproveitou muito bem esse contexto, só que assim, a gente que torce queria os 100 pontos, não era a prioridade do Hansi Flick. A gente só saberia isso quando o apito soasse. Apitou, começou o jogo, saiu a escalação, a gente já ia ter um sinal de qual era a prioridade do Flick, e a gente só ia saber se um time tão reserva quanto o que foi hoje, com um único titular de fato em campo, porque o Chesney não é titular, o Koundé foi titular a maior parte da temporada, hoje não é mais, é o Eric Garcia. É só olhar a escalação no El Clássico, jogo mais importante do campeonato.
o Barcelona tinha a opção tanto do Koundé quanto do Eric, os dois 100%. Foi o Eric pro jogo, o Koundé não jogou nem um minuto. Hoje ele reaparece. Dá para dizer que jogou um reserva. Não é um time que não dá para reconhecer. São vários jogadores que a gente está acostumado a ver entrar e sair da equipe, mas titular mesmo só tinha o Kubasi, porque o Koundé não é, o Baldé não é, o Chesney não é, o Álvaro Cortez hoje fez a sua estreia, e aí me permita um parêntese, grande jogo do zagueiro canhoto do Barça, 1,90 m, constituição física capaz de se impor nas disputas, vinha se destacando nos treinamentos, mas o Hansi Flick, na reta final da temporada, com muita coisa importante ainda para acontecer, com jogos cruciais ainda para serem vencidos, não queria testá-lo em um ambiente que não era propício para teste. Primeira oportunidade que ele teve pós-vitória, pós-título confirmado, ele testa o garoto, e o garoto vai bem, dá para a gente planejar a próxima temporada, não com o Cortez como titular, mas como parte do elenco principal do Barcelona. A melhor notícia do dia foi essa. No meio-campo, Casador, Bernal e Dani Olmo não são titulares. O meio-campo titular do Barcelona nesse fim de temporada é Gavi, Pedri e Fermin. Rafinha e Yamal fora, jogaram Rashford e Bardag. E o nosso titular no comando do ataque é o Ferran. Não foi ele que jogou, foi o Lewandowski. E o Kubasi é substituído. Botam o Xavi Spar, trazem o Koundé pra zaga. Cara, um clima muito grande de que pouco interessava para o Barcelona hoje a vitória e que o Hansi Flick estava sendo muito sensível na abordagem com os seus jogadores, dando minutagem para quem pouco jogou durante a temporada, dando oportunidade para a molecada que está se destacando nos treinos e preservando os jogadores do Barça, que serão figuras centrais, protagonistas da Copa do Mundo de logo mais, já pensando em ter o elenco na mão para a próxima temporada e não em terminar a atual temporada com um recorde. Então, assim, eu vou criticar? Não, que eu não sou maluco. O cara foi campeão, fez uma temporada lendária, deve terminar a temporada com melhor defesa e melhor ataque. O Joan Garcia já vai ganhar o troféu Zamora. O Barcelona conseguiu o título no El Clássico, algo inédito, nunca tinha acontecido na história do futebol espanhol. Alguém ser campeão de La Liga no El Clássico, nem pro lado do Real Madrid, nem pro lado do Barcelona. Teve uma vez que o Real Madrid foi campeão espanhol ganhando do Barcelona, mas não foi um chamado El Clássico, só começou a ser conhecido, só começou a ser chamado, só passou a ser conhecido como El Clássico nos anos 60. Esse campeonato foi de 1932. E a disputa naquela época não era Barcelona e Real Madrid, a disputa naquela época era Real Madrid, Atlético e Bilbao. Então, um peso totalmente diferente, e mesmo assim, 100 anos atrás, o Barcelona foi campeão no El Clássico. A temporada inteira transmitiu sensações, a não ser para aqueles torcedores mais desesperados, que era o time mais consistente do futebol espanhol. É claro, torcedor desesperado, qualquer vitória que não fosse fácil e qualquer tropeço, foram 5 ao longo do momento em que o campeonato valia alguma coisa. Agora foi o 6º tropeço, mas já com tudo resolvido. Muita gente se desesperou, mas para quem fazia uma análise um pouco mais concisa, um pouco mais tranquila, o Barcelona, de cabo a rabo, dava para a gente perceber que seria o campeão. O Real Madrid chegou a liderar, mas sem nunca dar sensações de consistência. E liderou no momento que o Barcelona tinha 9 desfalques simultâneos. Quando essa galera fosse voltando, a tendência era retomar a liderança, coisa que de fato aconteceu. E não tem como criticar. Eu fico decepcionado, frustrado, porque eu queria terminar a temporada com 100 pontos. Eu queria ganhar esses 3 últimos jogos. Eu queria uma temporada de recordes. Mas a decisão do Hansi Flick de seguir um caminho diferente, ela não muda a minha opinião sobre o treinador. Eu não critico. Não é porque ele não fez o que eu queria que eu preciso me voltar contra o técnico que recuperou a capacidade do torcedor do Barça de sonhar com grandes títulos e, mais do que sonhar, ganhar. Não é isso? Então, resumindo, um jogo chato, sem brilho, o jogo que o Barcelona menos produziu ofensivamente na temporada inteira, até jogos em que a gente pegou adversários muito superiores ao Alavés, que defendem muito melhor que o Alavés, e com desfalques, a exemplo do que a gente teve hoje.
o Barcelona produziu mais. Uma derrota de 1-0 para um time que briga contra o rebaixamento nunca é legal de acontecer, mas a gente não pode esquecer o contexto. É o contexto da ressaca do título. É o contexto de um jogo na quarta-feira, com o Barcelona tendo confirmado o título no domingo e tendo comemorado na segunda. Terça-feira, treino só de recuperação. Time reserva veio para campo. O adversário jogando a vida com o apoio do próprio torcedor. Nenhum dos dois times foi criativo, mas numa jogada ali de casquinha, cobrança de escanteio, o Barça tira, e aí um jogador do Alavés dá uma casquinha de volta para dentro da área, e ela cai no único lugar que não tinha nenhum jogador do Barça e tinha jogador do Alavés. Se ela vai um pouco mais para o lado esquerdo ou para o lado direito, tinha o Bernal e o Cubarsí, ela cai no exato ponto em que não tinha ninguém, e tinha, por acaso, um jogador do Alavés para chutar caindo e fazer 1-0. Gol de time que vai brigar pela salvação até o último minuto. É aplaudir o Alavés pelo resultado, não pelo desempenho, mas pelo resultado. E, infelizmente, não tem mais o que o Barcelona buscar na atual temporada. Jogo de domingo, pega o Real Betis. O Betis também não joga mais por nada no campeonato. Já garantiu vaga na Champions, não pode assumir a quarta posição e nem cair para o sexto lugar. Talvez o Barcelona entre motivado a finalizar a temporada ganhando em casa, na frente do torcedor, para conseguir uma marca inédita. Nunca nenhum time ganhou 19 partidas em casa na mesma temporada em La Liga, desde que passaram a ser 38 rodadas, 19 em casa, 19 fora. Ninguém terminou 100% jogando em casa. O Barcelona tem essa oportunidade, só falta um jogo. E assim, a gente vai fazer a cobertura para o jogo de domingo pensando nisso. Mas como falei ontem, a gente percebeu hoje e não vai dar para mentir nos próximos dias. Talvez, e não é uma crítica, é só uma observação, se ele considera que é o melhor para o time, é o que tem que fazer o treinador, ele não tem que fazer o que eu quero, ele tem que fazer o que ele planeja. Mas, dito tudo isso, o que a gente pode ter no domingo é mais uma vez um time reserva, é mais uma vez um time um pouco desconfigurado, é mais uma vez oportunidade para a molecada e dificuldade para conseguir vencer o Real Betis. A não ser que o Betis venha igual. Também mais gerindo o elenco, mais projetando o bem-estar do elenco para a próxima temporada do que visando terminar forte nessas últimas rodadas. Veremos. No sábado, no domingo, a gente vai fazer a cobertura completa da partida. A partida que estava marcada, anote aí no seu calendário. A partida estava marcada para domingo às 14h, mas ela mudou de horário. Ela será domingo às 16h15, horário de Brasília. Então, a partir das 3h, estaremos aqui ao vivo, fazendo a nossa cobertura completa. Como faremos até a última rodada, e depois a gente começa a fazer uma cobertura especial para a Copa do Mundo e da janela de transferências. Amanhã, live no horário que você está acostumado, 8h30 da noite, perguntas e respostas, live Pix e Superchat, tudo do jeito que você sabe, como a gente costuma fazer por aqui no canal do Blaugrana Brasileiro. E o próximo jogo que a gente vai fazer a cobertura vai ser Betis e Barcelona. Amanhã eu estou pensando em fazer aí uma cobertura do jogo do Real Madrid só para escutar a vaia que vai ter no Bernabéu. Te convido a assistir junto comigo. O jogo em si não vale mais nada, mas vai ter uma vaia gostosa pra gente escutar no Bernabéu. Quem sabe a gente faz uma live aí. Beleza? Dito tudo isso, 3h te aguardo para nossa live no domingo. E, como a gente costuma fazer durante a semana, amanhã, de segunda a quinta, sempre tem live às 8h30 da noite pra gente fazer a cobertura das notícias do dia e pra gente fazer as perguntas e respostas do Live Pix e do Superchat. Beleza?